vocês acharam a mesa muito interessante, com certeza vocês vão achar a mesa muito interessante, né? Então, certeza que vocês vão compartilhar aí para todo mundo que quiser também assistir. Bom, então, deixa eu só aceitar aqui quem está chegando. Apresentando, né, a mesa de hoje, temos a professora Mônica, né, que é professora associada na UFPB, com pós-doutorado em educação pela University of Berkeley, né, tem doutorado e mestrado em psicologia cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco e especialização, deixa eu aceitar quem está chegando, em avaliações e medidas pela UNB. Também estará nessa mesa a Keila Rebeca Simões Oliveira de Freitas, que é professora substituta da UFPB, aceitando, é doutora e mestra em psicologia cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco, pesquisadora do grupo de pesquisa Linguagem, Leitura e Letramento, e tem como foco, né, o estudo e a pesquisa da psicologia histórico-cultural, psicologia da educação, linguagem, desenvolvimento infantil e educação inclusiva. E fechando essa mesa aqui com chave de ouro, temos Clara Raíssa Fernandes de Mello. Ela é doutoranda em psicologia cognitiva pela UFPE. Atualmente pesquisa acerca das relações entre inteligência emocional e matemática. É membro do núcleo de pesquisa em psicologia da educação matemática. Possui experiência de pesquisa e palestras na área de psicologia escolar educacional, desenvolvimento infantil e psicologia cognitiva. A gente lembra a todo mundo aqui que cada ministrante terá 20 minutos de fala e, ao final, abriremos 30 minutos para as perguntas e participações de quem está nos assistindo. Também quero deixar aqui, né, claro que a frequência ela será registrada e o link ficará disponível lá no chat. Então, em algum momento aí da nossa palestra, a gente vai disponibilizar o link da frequência pelo chat. É muito importante que vocês assinem essa frequência, porque o certificado vai depender dela, certo? E nosso protocolo de segurança, a comissão organizadora, por questões de segurança, pede que esse link não seja enviado a terceiros. Em caso de intercorrências nas salas virtuais, a chamada será imediatamente suspensa, o novo link será criado e imediatamente será enviado pelo SIG Eventos, e-mail dos participantes das mesas ou cursos. É necessário que os inscritos entrem nas salas virtuais com o login referente ao e-mail cadastrado no momento da inscrição do encontro. Então, dizendo tudo isso, né, indo logo para o ponto-chave da nossa discussão, eu passo a palavra para a professora Mônica, né, coordenadora da mesa, e desejo um evento produtivo para todos que aqui estão. Obrigada, Caio. Muito bem-vindo todas e todas. Bom dia, minha querida Keila e Clara. Mais uma vez a gente aqui para essa roda de conversa. É sempre muito bom estar com essas duas pessoas, muito colaborativas e inteligentes, que trazem sempre questões que inquietam a gente, e são pessoas muito envolvidas com o tema que a gente vai trabalhar, e vocês vão perceber isso ao longo da nossa conversa. Então, a gente organizou de uma forma que eu vou fazer uma fala geral e elas vão fazer de pontos específicos a fala delas, relacionado a esses apontamentos do psicólogo na relação com ambientes de aprendizagem, certo? Vou compartilhar aqui e qualquer coisa vocês comentam comigo. Está todo mundo vendo? Está. A partir do princípio que estão, tá certo? Tá sim, professora. Vamos vendo sim. Então, o tema foi aprendizagem, desenvolvimento e atuação do psicólogo em contextos educacionais a partir de diferentes perspectivas. Então, a gente se propõe a falar que o olhar do psicólogo, da psicologia, para contextos educacionais, ele pode ser de diferentes pontos ou diferentes perspectivas, e sempre com foco na aprendizagem e no desenvolvimento.
mas em vários lugares, repetindo, e a partir de diferentes horários. Deixa eu ligar meu cronômetro aqui, embora vocês vão me avisar quando faltar 5 minutos, né, pessoal? Então, eu vou fazer, quem estava na outra mesa vai ter um déjà vu, mas eu tenho que começar com os 3 slides que eu usei na anterior e nessa, porque são fundamentais. São fundamentais porque essa atuação, independente da perspectiva que ela estiver, a gente defende que existe um ponto que é imprescindível, que é a compreensão por parte do psicólogo, e para ele mediar essa compreensão no ambiente de aprendizagem que ele esteja estabelecendo, construindo, fortalecendo, é necessário entender o impacto da cultura na constituição da estrutura cognitiva, dos processos de desenvolvimento, de aprendizagem. E a partir do momento em que você entende esse impacto da cultura, você começa a compreender de forma um pouco mais clara um conceito fundamental na teoria de Vygotsky, que é o conceito de mediação. E hoje a gente já escuta nos cenários e nos espaços educacionais se falar muito em mediação, mediador. No entanto, ainda há um caminho a se trilhar sobre o entendimento dessa mediação, nas palavras do próprio Vygotsky, uma apropriação tal desse conceito que ele reverbere nas ações dos diferentes profissionais que trabalham no contexto de aprendizagem, e no nosso caso de discussão, ponto de discussão aqui, mais especialmente ainda entre os psicólogos. Então, de que mediação é essa que a gente está falando? Inclusive, a gente faz várias analogias que ajudam, a analogia sempre ajuda, mas que corporifica ou coloca a impressão de que ela é mais material do que seja, como é uma ponte que liga entre a outra e etc. Mas não é um ato, simplesmente, em que uma coisa se interpõe entre duas. Isso é uma maneira didática que a gente precisa utilizar, discutir o ponto de partida, mas não está entre dois termos que se estabelece relação. É mais amplo do que isso, mais complexo, trata-se de um processo. Inclusive, processo pressupõe movimento. E é a própria relação que se estabelece. Então, ela não é corporificada e acontece por meio de signos, de sistemas de significação, do compartilhamento de significados, que é o que a gente está fazendo, inclusive, nesse momento aqui, compartilhando os significados, dos instrumentos que você utiliza para auxiliar nessa mediação. Então, esse seria o ponto de partida da atuação do psicólogo no contexto educacional, em qualquer das perspectivas do nosso ponto de vista que ele esteja. E existem outros autores que ainda tentam tornar mais acessível as ações relacionadas à provocação da mediação ou à postura mediadora, né? Um desses, que eu descobri há muito tempo e aprofundei e redescobri só na última década, mais ou menos, para poder aprofundar, inclusive porque inicialmente é uma leitura que é muito diferente do que a gente está acostumado, dada a cultura dele. Mas, enfim, ele vai falar, Feuerstein, que os mediadores é exatamente o que nos torna modificáveis. Não nos esquecendo que os mediadores não são as pessoas que a gente está falando, tá? Mas os mediadores, signos, significados, etc. Então, é exatamente isso que faz com que nossa estrutura seja completamente modificada. Daí a necessidade, a necessidade e a qualidade da mediação, para que, de fato, ela amplie da forma como é possível essa estrutura cognitiva, diante de um objetivo que se coloca. Ver os alunos como modificáveis cognitivamente, portanto, independente da condição em que ele ou ela esteja, e responder a esses alunos a partir desta premissa, ou, como ele diria, desta crença de que é possível atingi-los cognitivamente no sentido de modificar uma estrutura, ampliar
o seu funcionamento, isso é uma condição necessária num ambiente que se estabelece com vistas a promover desenvolvimento e aprendizagem, ou promover aprendizagem e desenvolvimento. Então, para isso, é necessário, segundo Feuerstein ainda, que exija um total envolvimento daquele que está com a postura de mediador. Um total envolvimento e, sobretudo, um compromisso de intervir com um objetivo claro de provocar mudanças. Então, essa mediação, que precisa ser intencional, ela vai permitir o encontro do objeto de conhecimento de uma forma que a experiência direta com esse objeto de conhecimento, sem a mediação, não possibilita. Então, se a mediação for intencional, com objetivos claros, vai ser, se ela for intencional, ela vai fazer com que esse objeto de conhecimento, a experiência com esse conhecimento, se dê de forma completamente diferente do que ela se daria diretamente. Eleva, eu me distraí com estrutura 100%, não garante, que eu falo já, mas essa mediação, ela vai elevar, portanto, a habilidade do pensamento, saindo de um nível de conhecimento para um outro nível de conhecimento em relação a um dado objetivo que você tem. E uma outra coisa super importante que ele traz é que a inteligência, ou como ele define, mas não só, ele é um estado dinâmico, ou um agente de transformação, né? É, portanto, instável e é totalmente responsiva a uma necessidade de adaptação às situações. Adaptação no sentido de buscar rotas e caminhos para se apropriar daquele conhecimento. Né? Isso, então, é uma função do mediador, provocar essa necessidade de busca, de encontrar meios de se apropriar de determinada proposição que se coloca. Agora, a força envolvida para você aumentar, restringir, diminuir, enfim, essas condições de resposta vai depender da mediação, portanto, de um mediador também. A gente não pode esquecer que isso é independente de qualquer situação em que a pessoa se encontre, de deficiência, de dificuldades de aprendizagem, que esse é um dos nossos focos mais importantes na discussão, porque você ter estrutura 100% em termos do funcionamento esperado, isso não vai garantir aprendizagem e desenvolvimento. Então, o que vai garantir aprendizagem e desenvolvimento? É justamente a mediação. Se ela vai ser mais restritiva, mais ampliar, dar maiores condições de ampliação e assim por diante. Então, é aqui especificamente, ou mais propriamente, que entra a atuação do psicólogo em contexto que se propõe a promover a aprendizagem, onde um dos mais conhecidos, antigos e importantes para a gente, inclusive, é o contexto escolar. Dentro do contexto escolar, eu gosto de trazer esse estudo, que tem vários estudos, se chama RTI, que ele começa a explicar que muitas dessa mediação, muitas das atuações na escola deveriam começar muito antes de qualquer encaminhamento, muito antes de qualquer situação que se desconectasse muito do que era proposto como objetivo, e isso do ponto de vista especialmente da pessoa, do aprendente, não da escola ou dos pais e etc. Mas, enfim, na escola especialmente, a gente deveria começar essa atuação, e o psicólogo teria um papel fundamental nisso, e a instigar, em um primeiro nível de intervenção, e isso deveria ser detectado, daqui a pouco a gente vai detalhar um pouquinho isso, na análise e no trabalho em equipe, em conjunto com professores, quando você começa a ver que as coisas estão, vamos colocar numa linguagem comum, que pode trazer críticas, mas enfim, quando começa descompassos, sintonias muito diferentes,
do desejado pela pessoa aprendente, inclusive. Então, você precisava fazer intervenções primárias, que seria você olhar aquele objeto de estudo e planejá-lo de uma forma mais, cuja mediação fosse mais direto e possibilitasse acessos àquele conhecimento. E isso era feito de forma geral e com todas as crianças, porque todas as crianças seriam beneficiadas com isso, e não apenas aquelas que, digamos, hipoteticamente, aquelas 25% de crianças que estavam mostrando dificuldades em se apropriar daquele conhecimento. Depois a gente teria um outro nível de intervenção, que ele chama de intervenção secundária, que essa intervenção ela seria ainda mais pontual e mais intensa, considerando pequenos grupos, não seria mais 25%, porque muitos deles teriam se beneficiado com a intervenção inicial, a primária, e a gente tinha cerca de 10% ainda dessas pessoas, e aí um planejamento que fosse de forma mais intensificada, que colocasse materiais, disponibilizasse materiais que desse acesso àquele conhecimento, maior acessibilidade, portanto, estratégias, atividades diferenciadas, conversa fazendo parceria com a família, enfim. E aí você atingiria uma outra porcentagem desses grupos que já não era mais 25%, que passa a ser 10%, por exemplo, e você vai, depois dessas intervenções, conseguir ficar apenas com umas 4%, que de fato necessitariam, que não conseguiriam se beneficiar muito com as intervenções anteriores e precisaria de uma intervenção mais pontual, intensa, por mais tempo, mais individualizada, principalmente, mas não necessariamente, pode ser em grupos ainda menores, ou uma educação mais direcionada, que aqui ele chama de educação especial, que seria, e sem prescindir, né, do convívio normal da sala de aula, convívio que a gente espera, de inclusão. Então, isso tudo eu tomando cuidado para não ser mal interpretado. E aí tem esses 3%, que realmente necessita. E é importante que a escola entenda que existe e assuma que esses 3% não vai conseguir ser beneficiado de forma como poderia com apenas as condições da escola. Então, a gente está dando destaque aqui sobre o atendimento às dificuldades de aprendizagem. As deficiências também, mas eu focalizo muito, ou principalmente, as dificuldades de aprendizagem, pessoas que têm rotas diferentes de aprendizagem em determinados conhecimentos, habilidades, e que isso não fica visível, não tem absolutamente nenhuma relação com o desenvolvimento intelectual dela, e que isso não é visível no corpo dela, por exemplo, não é tão aparente, né? E que, por isso mesmo, elas, às vezes, são ignoradas ou passam despercebidas, assim como aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno, mas que não estão conseguindo caminhar na escola como elas gostariam. E isso a gente não está... a gente vai ver daqui a pouco, prescindindo de toda uma discussão anterior com relação a como o ambiente de aprendizagem está promovendo. Veja que a gente deu a importância inicial à mediação, aos mediadores, no contexto escolar. Né? Então, a gente não está deixando de considerar isso. A gente está falando, inclusive, isso depois de várias intervenções que foram de análises e propostas de planejamento, de desenvolvimento de grupos, e de intervenções que se deram no próprio contexto escolar. Pois bem, inicialmente essa demanda foi enfrentada de uma forma muito equivocada em relação a esses 3%, né? Que é aquela discussão, que já faz muito tempo, mas infelizmente ela está retornando, que tinha-se as classes especiais e os psicólogos se restringiam a dizer se elas eram capazes ou não, e encaminhá-las para uma sala que se chamava classe especial, e que elas eram esquecidas lá, e isso era muito problemático, não tinha nenhum tipo de planejamento, programa relacionado a elas, e quando elas passavam 2, 3 anos lá, depois ela voltava para a sala de aula regular, mas voltava, inclusive, do mesmo ano que ela tinha saído anteriormente, fora de faixa. Isso criou uma série de discussões
e todas elas muito pertinentes com relação à estigmatização, ao rótulo, etc., que todo mundo está bem familiarizado. No entanto, isso gerou uma esquiva completa, chegando a um ponto, a determinada época, de negação de que essas diferenças existem e que precisavam ser olhadas e que precisava se dar suporte e pensar nelas, porque todos têm o direito à educação, todos têm o direito ao desenvolvimento, à aprendizagem. Pois bem, essas críticas todas foram pertinentes, mas infelizmente nós não ocupamos esse lugar e tem toda aquela discussão em relação a outra profissão que foi tentar atender essa demanda. E o que é que deve envolver esta atenção a esses 3% e a esse trabalho, né? Então, tudo isso envolve uma análise histórico-crítica da situação escolar, que eu não vou detalhar muito, o que Rebeca e Clara, em sintonia, vão falar, envolvendo uma multiplicidade de fatores, uma avaliação que é feita, mas é feita não no sentido de dar um nome a coisa nenhuma, a gente chama de diagnóstico propositivo, mas uma avaliação que tem o objetivo de agir, de intervir naquilo. Então, isso gera um outro movimento, que é o movimento que diz, bom, o ponto de partida é esse, e o que é que a escola precisa fazer agora em relação a isso. Porque mesmo que esse atendimento seja individualizado, ele vai ser feito e deve ser feito em parceria com a escola, especialmente na pessoa do psicólogo escolar educacional, que vai fazer todas as outras mediações. Então, análise... Oi? Eu peço perdão por interromper sua fala, mas estamos aqui atentos ao tempo, faltam 2 minutinhos. Mentira, porque você não me avisou antes de 5. Não, mas tudo bem, vamos lá. Então, vou apressar um pouquinho, porque essa parte aqui as meninas vão falar, as minhas colegas. Acessibilidade, planejamento para eliminação de barreiras, promoção da acessibilidade, avaliação das ações, replanejamento, enfim. Essas intervenções, portanto, peraí que na pressa eu fiz uma... Elas têm o objetivo de promover aprendizagem, desenvolvimento cognitivo e eliminar barreiras, e incluir a pessoa. Então, é esse o trabalho que a gente chama de um atendimento especializado, que eu chamava com ênfase psicopedagógica, ainda pode ser chamado, mas isso sempre criava muita polêmica, embora seja uma especialização que está lá no Conselho Federal de Psicologia, uma especialização do psicólogo, mas por conta da questão da psicopedagogia é outra profissão. E eu tenho descoberto a neuropsicologia escolar, que era um nome que eu evitava muito, porque neuropsicologia também não era esse trabalho, porque neuropsicologia a gente tende a ver como alguém que avalia, aplica testes e vai dizer o que a pessoa tem. Mas existe uma abertura também na neuropsicologia, embora tenha aqueles outros que a gente está falando, que se chama escolar, que se encaixa exatamente no que a gente está falando, que é um trabalho que vê o processo de aprendizagem como multidimensional, que vai colocar todos os atores implicados nesse processo e que tem a intenção de promover, dar proposições em relação a como se trabalhar com ele, e que a gente precisa falar um pouquinho mais sobre isso. Então, é uma atuação com o objetivo de responder a demandas específicas relacionadas à aprendizagem e que estejam gerando muitos prejuízos na vida da pessoa. Isso aqui, eu vou botar o link, é uma definição mais detalhada, que eu não vou ler por causa do tempo, inclusive, que está num livro que foi publicado recentemente, que eu vou passar para vocês o link, ele é de acesso gratuito, e vocês podem ter acesso em PDF, se quiser impresso, é só pedir lá. Então, que já envolve desde a avaliação, mas uma avaliação multidimensional que Rebeca vai explicar melhor, e também envolve ações posteriores, que é o acompanhamento de acordo com o que foi levantado na primeira pesquisa, na primeira investigação. Desculpa. E, imprescindivelmente, em parceria com a escola. Então, esta atuação tem uma clara distância, e não se pode perder de vista isso, entre
não reconhecer o excesso de diagnósticos e uma representativa, e sem negligenciar, não vou ler isso aí não, porque está me atrapalhando. Então, existe uma distância enorme entre não reconhecer o excesso de diagnósticos que a gente tem hoje em dia, tudo é transtorno, mas também não negligencia uma demanda que é muito clara. E sem deixar de ter em mente, com clareza, de que o cenário escolar, o cenário educacional, ele é muito participativo e tem uma fatia muito representativa na ampliação ou não dessas dificuldades. Ok. Eu agora vou passar, eu não sei se, acho que é a Rebeca que vem primeiro, não sei se foi assim que elas combinaram, me perdoe. A gente combinou, mas eu não sei mais, mas eu acho que agora é Rebeca, ou Keila, e depois é Clara. É Clara. Obrigada. É Clara. É Clara? Então, Clara, desculpa. Foi eu, a gente inverteu a ordem. A apresentação eu mesma posso iniciar, não é isso? Pode sim. Isso. Tá. Eu tentei botar a fotografia aqui do livro, mas não estou conseguindo, tá, gente? Então, vai só o link aí para vocês. Quem quer? Eu posso apresentar. Tu pode compartilhar? Deixa eu compartilhar. Conseguem ver os slides? Consigo Eu sim. esqueci de fechar Sim, meu microfone. sim. Se eu fechar. Pode começar, Clara. Tá ouvindo? Clara? Clara? É que você deu uma sumidinha. Pode começar. Tá me ouvindo bem? Oi, oi. Também sim. Pronto, tá. Tinha travado aqui minha internet, perdão. Então, como a Mônica né, aliás, eu já ia me atropelando, né, me apresentar, como já foi falado, né, eu sou Clara, tem uma experiência aí, a gente vai trazer um pouco do relato de algumas experiências, tanto em contexto público quanto em contexto privado, né, tanto eu quanto Keila passamos, a gente trilhou essa trajetória assim junto, a gente fez a graduação junto, o mestrado, o doutorado, né, e a gente teve essa sorte de poder, eu estando no contexto da escola e Keila no contexto da clínica, estar trabalhando em conjunto também. Então, a gente vai trazer um pouco dessas discussões, né, do psicólogo nesses dois contextos, na escola e no contexto clínico, trazendo essa ênfase psicopedagógica. Pode passar. Eu quero dizer, gente, é porque eu chamo Keila de Rebeca, e ainda não chamo Rebeca, eu chamo Beca, eu quero falar, vou passar a Beca. Então, vamos lá. Mônica já pontuou, né, um pouco, muitas vezes esse assunto ele foi mal interpretado, né, essa atuação do psicólogo, e por vezes, por medo de estar caindo num atendimento clínico, medicalizante, individualizante, os psicólogos têm tratado isso como um tabu, né? E a gente está falando aqui de uma atuação do psicólogo, né? Sabendo como é ampla essa atuação na escola. Então, trazendo essa perspectiva de trabalhar com o sujeito com dificuldade de aprendizagem, de onde é que o psicólogo parte para iniciar essa avaliação? Então, a partir inicialmente de um mapeamento institucional
e de características psicológicas do indivíduo. A gente já se tremou, né? Eita, características psicológicas do indivíduo. Mas a partir de quê? A gente tem esse olhar micro, mas sem esquecer o macro e que esse sujeito ele está inserido em um contexto social, né? Então, nós não estamos isolando esse sujeito, mas olhando ele a todo momento como um sujeito em relação. Então, o que é preciso, por exemplo, nessa avaliação? Desde o mapeamento institucional, como a gente, né, já sabe, toda essa questão de documentação que a gente tem na escola, de PPP, de regimentos, de posturas, desde a questão da localização da escola, do seu histórico, as modalidades de ensino, como é a relação dela com outros órgãos, com a comunidade. Ou seja, eu estou falando que o meu foco é aqui o estudante, mas eu não perco de vista toda essa questão. Com o objetivo de investigar convergências, incoerências, conflitos, avanços, né, nas concepções e nas práticas que são expressas no currículo. Então, aqui, a gente tem uma avaliação que é multifacetada, né, que vai considerar os diversos contextos e que ela, como eu já falei muitas vezes, ela é vista com um viés estereotipado e conservador, mas que ela não está aqui se resumindo e não tem relação com a aplicação de testes psicológicos e com algo descontextualizado, certo? Então, é algo que eu quero que fique, assim, bem claro. Então, como é que é feita essa avaliação, além dessa questão do mapeamento institucional em si, de documentação e tudo mais? É preciso ouvir as vozes institucionais, né? Então, como às vezes a gente fala certas frases, enquanto professora, eu tenho muito esse cuidado, enquanto professora e psicóloga escolar, de sempre tentar traduzir, porque às vezes a gente parece que fica num contexto que quando chega na prática, mas como assim, ouvir vozes? De que forma? Como? Né? Vamos tentar ser mais palpáveis, mais concretos. Ouvir vozes tanto na hora do cafezinho, na hora que os professores estão no intervalo, durante uma reunião pedagógica, esses momentos informais, eles muitas vezes trazem informações riquíssimas para a gente, né? Em sala de aula, então, não apenas em conversas formais que você vai ter, mas em todos os contextos, em observações, em conversas que a gente escuta, né? Então, dialogar com todos, desde o porteiro, às vezes, o porteiro, ele tem uma informação extremamente relevante que nenhum outro ator trouxe, né? A merendeira, enfim, então considerar de fato todo mundo. Essa observação também deve se dar, por exemplo, do aluno em diversos contextos. Esse aluno, na aula de português, na aula de matemática, na aula de história, porque a gente percebe que, a depender do professor, a depender da disciplina, o aluno tem uma postura completamente diferente. E aí, qual é o grande problema? Muitas vezes, quando vem algum profissional para avaliar esse aluno na escola, um psicopedagogo, um psicólogo, ele avalia um momento em uma disciplina. E eu já tive várias situações de observar um aluno em uma disciplina e o aluno ser completamente introspectivo, calado, cabisbaixo, ficava na última cadeira, era uma aula de matemática. Quando deu a aula de história, ele saiu da cadeira, pediu para um aluno que estava lá na frente sair, foi para a primeira, e era o aluno que mais falava a aula inteira. Então, imagine se eu tivesse pegado esse recorte desse aluno, naquele único momento, e saísse, já fosse, por exemplo, trazer essa informação para a equipe de profissionais que acompanham ele externamente. Eu poderia estar enviesando esse processo, né? Então, por isso, esse cuidado muito minucioso com essas avaliações, que elas realmente não sejam pontuais, mas que elas ocorram em vários contextos diferentes e que escute-se várias pessoas acerca dessa demanda. Né, principalmente de quem é que está trazendo essa queixa, né, que a gente precisa contextualizar, porque às vezes quem traz a queixa é o professor e a gente não escuta esse professor, né, a gente parte direto para falar com o pai, direto para estratégias com a criança, e não é isso que a gente está trazendo aqui. A gente entende esse professor como, de fato, o principal ator dessa escola, né, como quem está, se a gente trabalha só com o aluno e esquece ele, o trabalho simplesmente não flui, não avança, né. Então, a gente precisa conquistar esse professor. Então, outra forma da gente estar fazendo observações dessa avaliação, através de análises de provas, de atividades e do contexto e do histórico escolar. Então, esse momento, principalmente de acompanhamento de provas e atividades, é extremamente rico, porque a gente pode entender melhor como é que está se dando esses processos cognitivos. Qual é o tipo de erro que esse estudante está apresentando? É um erro procedural? É um erro de atenção? É um erro de base? Né? Isso tudo é amplamente diferente. E a gente precisa desse olhar micro para entender
para não estar caindo em afirmações genéricas, precipitadas, né? Então, é preciso realmente que o psicólogo escolar tenha esse conhecimento de psicologia cognitiva. Então, aqui a gente considera, né, como eu já falei, o contexto relacional, social, cultural, histórico, pedagógico desse indivíduo. A gente pode também, nessas avaliações na escola, elas podem estar resultando em relatórios de desenvolvimento. Não necessariamente a gente vai precisar fazer, mas às vezes a gente faz tanto para a equipe, né, para um neurologista, para um psiquiatra, para um psicopedagogo, quando é solicitado. E também é um documento que a gente precisa ter muito cuidado com o tipo de palavra que a gente vai utilizar, né, porque esse relatório ele é extremamente importante, mas ele pode aproximar, como ele pode gerar problemas muito sérios, né, com o pai, com um profissional, então é realmente preciso muito cautela. E aí um ponto-chave que eu sempre digo, quando a gente tem que ter muito cuidado na escola quando a gente recebe uma queixa, porque é muito comum a seguinte frase, olha, a gente já fez de tudo por essa criança, e não tem jeito, né? E aí é muito importante a gente parar e pensar que ações de fato foram desenvolvidas. Vamos lá, vamos anotando que ações. No geral, quando se é investigado de fato o que foi feito, a gente não consegue encontrar estratégias. E quando a gente encontra, muitas vezes elas são pontuais, o professor faz, eu fiz, mas aí eu fiz uma vez, eu não consegui mais fazer, né, uma orientação que o psicopedagogo passou, ou eu estou falando psicopedagogo, psicólogo, né, com ênfase psicopedagógica, passou. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esses discursos, né, e realmente não tomá-los como verdades, mas investigar o que de fato foi feito por essa criança, e se as orientações que haviam sido passadas na clínica, se elas de fato foram colocadas em prática. Porque, na grande maioria das vezes, essa não é a realidade que acontece. Então, enfim, aqui nesse universo da avaliação é imenso, né? Então, a gente tem aqui a avaliação, essa passagem de Fleito, não sei se pronuncia Fleito, não se resume à aplicação de testes psicológicos, não é empregada apenas em casos de dificuldade de aprendizagem e tampouco reflete o modelo clínico. Pode passar, Neca. Quanto à intervenção, né? Então, a intervenção do psicólogo diante dessas questões, o foco dela é o quê? Qual é o objetivo? Auxiliar a equipe pedagógica em práticas favoráveis ao desenvolvimento do aluno. Como é que a gente faz isso? Orientação à coordenação pedagógica, professores, pais e demais funcionários. E a gente orienta em relação a quê? Por exemplo, eu lembro de uma situação que eu peguei um aluno com TEA, que eu fui em cada professor, eu peguei a prova dele, e eu ia explicar qual era o raciocínio do aluno por trás daquela resposta. E a partir daquilo, o professor entendeu. Agora eu estou entendendo. E eu me lembro que um professor uma vez falou assim, Clara, mas essa resposta está incompleta, né? A resposta ideal seria isso, aquilo, aquilo. Só que a forma de escrever desse aluno refletia muito a forma de pensar. Então, ele sempre falava em frases muito curtas, de forma muito objetiva, né? Não tinha um desenvolvimento da fala, ele não tinha essa articulação. Isso se refletia. E aquilo não desmerecia ou não fazia com que ele merecesse menos pontos, né? Digamos assim, uma avaliação inferior. Ele estava fazendo o que ele podia dentro das condições dele, né? Não cabia ali eu estar comparando ele com uma pessoa que tinha outro processo. Então, é avaliar considerando aquele aluno realmente na sua integralidade. E aí, quando eu expliquei o funcionamento cognitivo, de fato, desse aluno, ele disse, agora eu estou entendendo. Então não é para eu comparar com a resposta de fulano. Eu disse, não. Você tem que comparar com as possibilidades dele, né? Então, esse é um exemplo muito pequeno. E aí tiveram várias outras intervenções, assim, pontuais. Eu sentei, por exemplo, muitas vezes era aquele professor que dá aula em várias escolas, professor de ensino médio, ele dá uma aula, sai correndo para outra, dá uma aula. Eu pegava na hora do café dele, chegava com a prova do aluno, ele tomando café e eu falando. Né? Então, a gente precisa, se eu for esperar o momento ideal, só na reunião, que eu consiga marcar um horário com esse professor, eu não ia conseguir. Então, eu ia lá e fazia com o que a gente tinha mesmo. Né? Nessas brechas que a gente vai encontrando. Então, trabalhar essas questões de desenvolvimento, desse olhar crítico diante do diagnóstico, né? A gente tem os dois extremos, como a Mônica já pontuou, de uma negação e, por outro lado, desse processo de patologização, que os dois são muito problemáticos, né?
essa questão do laudo como forma de tirar a responsabilidade. Então, nós não estamos aqui numa busca por laudos. A questão não é essa. Só que, como a Mônica já falou, nós não podemos também negar sofrimentos. A gente precisa ter muito cuidado, né? E justificar todo tipo de comportamento como um modo de ser ou um modo de viver, né? Como eu já escutei, para pessoas com diagnósticos clássicos de TEA ou de TDAH, né? Essa questão também da diferenciação entre o transtorno e a dificuldade, né, que se confunde muito, da medicalização, que a gente vive numa era de demonização da medicalização, né, e a gente sabe que quando ela é bem efetivada e quando ela é articulada com outras ações, ela não gera dependência, ela traz vida às pessoas, né, é o inverso, mas que é preciso muito cuidado, que é algo realmente muito delicado. Discutir questões como, por exemplo, o reforço escolar, era algo que eu escutava muito. Mas meu filho está com dificuldade de aprendizagem, mas ele está no reforço. Mas ele fez o reforço ontem. Né? Então, discutir essas questões do reforço, enfim, e tantas outras crenças e concepções que perpassam aí os pais, os professores. O diálogo com os profissionais, então isso aqui é fundamental, essa troca não só com o psicólogo clínico, né, que faz a psicoterapia, o psicólogo com ênfase psicopedagógico, o terapeuta ocupacional, o psiquiatra, os profissionais que, infelizmente, a gente ia ter mais dificuldade, né, de estar junto, é o psiquiatra e o neurologista, né, mas que a gente precisa ter esse contato, afinal, quem fecha o diagnóstico é ele. Então, a gente precisa encontrar espaços realmente de se articular com esses profissionais, de chamá-los para a escola, né, de alguma forma ter essa comunicação, estabelecer que isso exista. E tantos outros que podem estar acompanhando, o fonoaudiólogo, o psicomotricista, enfim. E aí, o trabalho específico, né, com o estudante, eu chamo aqui muita atenção, a Mônica falou da mediação, aqui eu falo mediação no sentido da pessoa mesmo, né, não falo mediação de símbolos, significados, que ainda é um grande, é um assunto um pouco polêmico, posso dizer assim, nas escolas, não há uma padronização, né, que seria esse acompanhamento do aluno no momento da prova. Então, por exemplo, há quem se discuta, é melhor deixar o aluno dentro da sala ou colocar o aluno em outra sala com outros alunos? Será que a gente não está excluindo se a gente retira? Ou também, se a gente deixa ele dentro de sala e não dá suporte, será que isso de fato é incluir? Né? A inclusão, ela é bem complexa. Né? Eu acho que a polêmica, ela perpassa em todos os contextos que a gente vai falar de inclusão. Então, o trabalho do psicólogo nesse espaço, e aí depende também de que segmento ele está atuando, se ele trabalha no Fundamental 1, né, que tem um professor que a gente chama de polivalente, e ele pode estar com aqueles alunos em sala, que seria o ideal, né? O professor já de Fundamental 2, ele infelizmente não está presente naquele momento da avaliação, né? Ele faz a avaliação e ele geralmente é um fiscal de sala, é um outro professor que fica administrando várias provas que acontecem no mesmo dia. Então, nesses casos de Fundamental 2, geralmente o aluno ele sai da sala, né, em algumas escolas, eles reservam um espaço e esses alunos ficam nesse espaço reservado com o psicólogo, né? Ou algumas escolas, por exemplo, contratam profissionais só para ficar como mediadores, certo? 5 minutos. Só para ficarem como mediadores, certo? Então, a gente é um ótimo momento para a gente realmente entender esses processos, gerar conflitos cognitivos, entender realmente o funcionamento cognitivo. A gente pode trabalhar também com estratégias voltadas para a socialização das crianças, então trazer intervenções voltadas para o desenvolvimento de habilidades sociais e que essas intervenções não sejam pontuais, que é uma coisa que eu bato muito na tecla. Intervenção pontual não traz resultado eficaz. A gente precisa de continuidade, apesar de ser um ambiente muito turbulento, de tantas demandas, mas a gente precisa realmente estabelecer uma continuidade nessas ações, assim como concepções e práticas. Pode passar. Aí a gente vai, assim, a minha falha de Rebeca vai ficar, não sei como é que vou administrar o tempo aí, mas como o nosso trabalho é um diálogo, né, a gente vai fazer eu vou fazer essa pausa agora para a parte de Rebeca, certo? Então, assim, acho que é 20 minutos cada, né? Fica 40 as duas. Pronto, vamos fazer assim. Tudo certo. Certo, Clara, obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia quem chegou depois. Eu não tinha falado ainda. Queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês. E um prazer estar novamente aqui na mesa com Clara, com Mônica.
e poder estar discutindo sobre esse assunto tão importante. Então, eu sou professora, mas também atuo na clínica, realizando atendimento clínico especializado. Então, só para a gente situar um pouquinho aqui, né, que essas diferenciações são bem importantes, mas é um trabalho que não é psicoterapia, certo? É um trabalho de atendimento clínico especializado, como a Mônica bem descreveu, Clara trouxe um pouco, muito bem também, e que também é chamado do psicólogo com essa ênfase psicopedagógica, né? E esse trabalho, ele se divide em processos de avaliação e intervenção. Na avaliação, é realizado um processo de uma observação multidimensional, ou seja, são observadas questões relacionais em diferentes contextos, as questões históricas, sociais, como também cognitivas dessas pessoas e pedagógicas, ou seja, sempre tem essa relação com a escola, não é uma perspectiva individualizante, mas é uma perspectiva, como Clara trouxe e Mônica também, que olha um indivíduo, olha uma pessoa, mas sempre nessa perspectiva mais geral, social, observando esse contexto histórico-cultural ao qual a pessoa pertence e no qual ela está inserida, sempre nessa tentativa de identificar as barreiras existentes em parceria com o psicólogo escolar educacional e tentar superá-las a partir das estratégias de acessibilidade, de promoção do desenvolvimento, que são utilizadas em ambos os contextos. Então, por isso que a gente está frisando bastante a importância e a necessidade desse diálogo, justamente para não se correr naqueles erros anteriores de observar a pessoa de observar apenas a pessoa e culpabilizá-la por aquelas queixas que estão sendo observadas no contexto escolar. Então, nessa avaliação, são observados tanto o estudante como a família e a escola e a sociedade, o contexto educacional de uma forma mais geral também. São aplicados instrumentos variados e realizadas várias atividades, utilizados jogos, nessa tentativa de identificar essas dificuldades e, como eu falei, as barreiras nesse processo de aprendizagem, para que a partir da mediação com instrumentos específicos, nessas necessidades educacionais específicas que são observadas, o desenvolvimento possa ser proporcionado. Ou seja, a partir dessa avaliação é gerado, né, é desenvolvido um relatório propositivo, como Mônica colocou, com esses resultados que foram encontrados nessas diferentes atividades, nesses diferentes instrumentos, e ele é propositivo por conta das ações e dos direcionamentos que são propostos, novamente, em parceria com a escola. E na intervenção, levando em consideração os tipos de acessibilidade, os instrumentos e técnicas específicas são utilizadas para o desenvolvimento dessas habilidades, tendo sempre em consideração a teoria de Vygotsky, quando ele fala sobre a questão da compensação social a partir de instrumentos específicos visando a promoção desse desenvolvimento. Também é realizado um acompanhamento sistemático e um trabalho de orientação a pais e professores. E como é mais ou menos esse diálogo, né? Agora eu e Clara vamos entrar na parte da prática mesmo, assim, a gente voltando e pensando como isso acontece na prática. Então, a gente trouxe alguns casos reais aqui de trabalhos feitos em parceria entre nós duas, e isso partiu mais ou menos no sentido dela, enquanto psicóloga escolar educacional, relatando aquelas observações realizadas na escola, toda aquela análise que aconteceu, que ela já trouxe, já explicou mais ou menos como acontece. Eu, no contexto clínico, realizando a devolução daquela avaliação que foi realizada e também observando essas questões que foram relatadas durante esse processo de avaliação. E nessa devolução, a escola relatando tanto as dificuldades que foram evidenciadas, como também as potencialidades, as evoluções ao longo das intervenções, visando intervir nesse processo de aprendizagem proporcional ao desenvolvimento e também estratégias pensadas e reformuladas em conjunto, seja com relação à inclusão, como ao desenvolvimento de uma forma
proporcionada por ela, né? Então, são sempre trocas. É um trabalho firmado em trocas, seja nessas estratégias pensadas em conjunto, nesses informes de ambos os contextos, os feedbacks constantes, as avaliações das estratégias utilizadas e observando essas respostas e as mudanças no contexto escolar, para a gente não cair naquilo de vou encaminhar para o contexto do trabalho especializado, do psicólogo nesse trabalho especializado, ele faz a avaliação que não dialoga com a escola, que não dialoga com o contexto mais amplo, dá um diagnóstico que muitas vezes vira um rótulo na escola, e que não se pensa até no que fazer a partir desses resultados que foram encontrados, ou até se culpabiliza o sujeito. Então, são trocas no sentido da gente fugir desses erros e dessas perspectivas mais individualizantes. E outra coisa, Keila, que você falou, né? Às vezes a gente também precisa ter cuidado, porque muitas vezes a gente recebe laudos com orientações genéricas. Então, é a mesma orientação para todas as pessoas. Quem tem TDAH é sempre afastar da janela, colocar na frente, e não é isso, cada ser humano é único, né? Então, a gente precisa cobrar, por exemplo, desses profissionais, orientações individualizadas, né? Para que realmente a gente tenha uma troca efetiva, porque senão a gente não, de fato, não tem um diálogo eficiente. Isso. E que realmente cheguem na escola, né? Porque até isso às vezes acontece. Fica ali no contexto clínico e a escola nem sabe o que é que aconteceu ali. Então, como eu falei, é um diálogo constante, ações em parceria, é uma dimensão social e relacional, levando em conta esse contexto mais amplo, proposições e acompanhamentos para o desenvolvimento de ações educacionais intencionais visando essas compensações sociais específicas. Observando exatamente o que Clara trouxe agora, cada um, o desenvolvimento de cada um. E aí a gente vai chegar agora em alguns casos, né, que a gente pôde compartilhar. Então, a gente vai trazer agora alguns relatos das práticas que foram desenvolvidas. E a primeira pessoa seria Francisco, então, um estudante de 12 anos que estava no 6º ano, e ele apresentava dificuldade com leitura, escrita, cálculos matemáticos, tinha recebido diagnóstico de dislexia, disgrafia e desortografia. Então, já é algo que a gente pensa, como assim, tantos diagnósticos, e apresentava dificuldade na interação social com os colegas. Então, após essas avaliações que foram desenvolvidas e todo esse processo de trocas que eu falei para vocês, na avaliação na clínica, o que é que foi observado? Que existiam erros, realmente, nessa escrita, mas eram erros de base pedagógica. Então, ele trocava regras ortográficas específicas que várias crianças realmente trocam nesse processo de aprendizagem da nossa língua, que é tão complexa, né? Então, ele trocava o uso do R, do RR, S no final da sílaba, N no final da sílaba. Então, eram erros de base que não eram tão frequentes e que não correspondiam ao diagnóstico que havia sido feito inicialmente desses transtornos observados aqui. Mas ele apresentava um alto nível de ansiedade nos momentos de provas, nos momentos das aulas, por conta de uma cobrança excessiva em âmbitos diferenciados com relação ao seu desempenho escolar. Tinha passado por várias escolas, ou seja, tinha entrado em contato com estratégias pedagógicas, com metodologias diferenciadas e conhecimentos que muitas vezes não eram os mesmos, não seguiam uma mesma sequência. Ele também apresentava dificuldade com matemática, mas era o conteúdo do ano atual em que ele estava, ele tinha aprendido os conteúdos anteriores. Então, a gente vê que o que estava interferindo nesse processo de aprendizagem dele eram questões metodológicas, questões pedagógicas e questões emocionais em relação a esse nível de ansiedade que não tinha a ver com transtorno algum do desenvolvimento. E aí, qual foi a intervenção, a indicação de intervenção na escola, né? Clara vai estar trazendo um pouquinho isso aí para vocês. Bom, essa intervenção lembrando que os nomes são fictícios, né? Só para reforçar. Agora eu esqueci, Francisco, né? Foi o nome dado. Então, não estou falando real.
Então, o que é que foi feito, o que é que eu fiz no caso desse estudante? Depois primeiro tem um processo, é importante deixar claro que enquanto a gente avalia, a gente também está intervindo, né? O processo de avaliação, ele acaba também sendo uma intervenção. Então, quando você questiona, quando você pergunta a um professor, faz com que ele reflita, muitas vezes. Então, foi feito, nesse caso, uma orientação aos professores, né, acerca do qual era a situação do aluno, tanto de que ele precisava desse suporte maior emocional, né, assim como trabalhar, e o emocional tinha uma parcela muito forte também, né, nisso tudo, no momento das provas. Ele, muitas vezes, por exemplo, comia borracha, comia os lápis, mordia a unha, tinha uma série de coisas que ele fazia realmente para tentar canalizar a ansiedade que era gerada, né? Esses momentos de atividades, de avaliações. E aí foi feito toda essa... O microfone está ligado, Beca. E aí foi feito todo esse trabalho com os professores. Deixa eu só falar, porque se eu desligar, eu vou ter que fechar o slide, aí eu deixei aberto. Mas tá. se estiver atrapalhando, tu me avisa que não, mas não tá não, tá ok. Tá ok. Então, nesse caso, foi feito, né, o trabalho principal aí foi realmente de orientação a professores. Não foi feito, nesse caso, uma adequação, né, das atividades. A gente não precisou fazer essa modificação. Foi feita orientação aos pais também. Havia uma série de concepções e crenças distorcidas acerca dessa criança, né, de se não era preguiça, de acreditar, já ter também... como é que eu posso falar? Esse rótulo já tinha sido utilizado como justificativa para o fracasso. Não adianta a gente fazer nada também, ele tem isso, ele tem aquilo. Então, a gente teve que ter um trabalho de desconstrução, né, junto a esses pais, e de mostrar as potencialidades e que essa criança poderia, sim, se desenvolver, apesar de todas essas dificuldades, e que vinham sendo carregadas desde o período da alfabetização, né, que a mãe aí tinha consciência de que a alfabetização dele não tinha sido bem concretizada, e ele veio carregando esses problemas anteriores. Então, foi realizado o acompanhamento das avaliações, eu fazia a mediação da prova com esse aluno, e aí a gente, né, eu fazia, por exemplo, gerava conflitos cognitivos, relia uma questão, ele tinha muitas vezes dificuldade de interpretar, fazia com que ele pensasse de um outro modo, e aí a gente tem que entender que essa mediação no momento da prova, o limiar é muito tênue entre você estar gerando realmente uma zona em que o aluno comece a refletir, né, e você está gerando uma facilidade. Então, por exemplo, às vezes eu falava assim para o aluno, por que você escolheu essa alternativa? Me explica o teu pensamento. Eu dizia assim, olha, eu não sei nada sobre esse assunto, eu queria entender como é que você está pensando. E aí, quando eu questionava uma pergunta, aí o aluno fazia, tia, tu tá dizendo isso porque essa aqui deve ser bem errada, né? Alguns falavam isso, eu dizia, não sei, eu não me lembro, faz muito tempo que eu estudei isso, eu só realmente quero entender. Então, é preciso realmente ter cuidado para que você não esteja dando respostas gerando facilidades e não fazendo com que isso realmente seja um desafio, né, e que esteja adequado para aquela criança. E aí, e também intervenções no sentido de tentar controlar essa emoção, às vezes o aluno começava a passar mal, vamos sair um pouquinho, vamos respirar, vamos tomar um copo d'água e retomar para fazer essa prova, eu sei que você consegue, eu sei que você estudou. Essas pequenas intervenções fazem uma diferença muito grande, fez uma diferença muito grande para esse aluno. E o desenvolvimento de habilidades sociais com a turma. Então, olha só, foi uma demanda micro que eu trouxe para trabalhar com o macro. Claro que não devia ser só ele que devia ter problemas de questões de socialização, e aqui pegando aquela outra queixa, né, da socialização, mas que foi um fator que despertou para que eu trabalhasse com a turma, né? Então, a gente sempre tentava fazer essa intervenção micro e trazendo para a turma. Mas, claro que eu também poderia ter ficado nessa intervenção aqui com ele, né? Não porque seria o suficiente, mas se não tivesse conseguido, poderia também ter fechado aqui. Beca. Keila. Então, na clínica, como é que foi esse processo? Primeiro, a gente trabalhou, né, com um repertório de estratégias de aprendizagem. Então, a gente viu algumas habilidades de estudo específicas, considerando a ansiedade
que ele estava apresentando e que vinha interferindo nesse momento que ele estudava. Então, a gente colocou aí algumas estratégias cognitivas, pensando na questão de intervalos, de um tempo que ele se sentia confortável, um horário. Também a gente trabalhou estratégias de leitura e compreensão de texto, que foi uma dificuldade encontrada por ele, justamente por conta dessa dificuldade no processo de alfabetização, levando em consideração todo esse contexto avaliado e que já foi ressaltado aqui. Então, a gente trabalhou essas estratégias, ou seja, é uma atuação totalmente voltada para o desenvolvimento dos processos cognitivos. Então, observando esses processos, observando as questões afetivas, observando as questões relacionais de uma forma mais ampla, como a gente pode partir para que essa pessoa possa se desenvolver e superar essas barreiras existentes, mas também pensando em remover as barreiras nesse contexto que estão impedindo ou dificultando a inclusão, né? Estão trabalhando contra esse processo de inclusão. Observando a inclusão também com essa via de mão dupla, enquanto um contexto que precisa mudar para incluir todas as pessoas e pessoas que vão se desenvolver para estar ocupando seus espaços nesses contextos, a partir dessa modificação no social, da eliminação de barreiras e da utilização das estratégias específicas necessárias para isso. Então, a partir desse processo, a gente também trabalhou com desenvolvimento cognitivo, observando esse raciocínio de uma forma mais ampla, por conta dessas dificuldades em matemática que ele vinha apresentando no contexto atual, dos conteúdos atuais na escola. E enquanto Clara estava adotando na escola, né, algumas estratégias de desenvolvimento social, a gente também trabalhou as habilidades sociais. Ele também foi encaminhado para a psicoterapia, né? Essas foram as indicações das intervenções que seriam desenvolvidas. Sheila, a gente só tem mais 5 minutos, tá? Assim, só vai ter 5 minutos 30 agora. Pronto, eu vou falar bem rápido, então, agora, do segundo relato, que foi Davi. Ele tinha 14 anos, estava no 9º ano dos anos iniciais de fundamental e estava apresentando desempenho escolar abaixo do esperado, também uma agitação e uma ansiedade excessiva e dificuldade na regulação emocional. Na avaliação foi observado também sintomas elevados de ansiedade e a existência do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o tipo predominantemente hiperativo. Mas aqui eu queria fazer uma ressalta. Esse caso realmente existia o TDAH, mas a maioria dos casos que a gente recebe na clínica são pessoas que não estão incluídas no contexto escolar, que um nível de motivação cai muito por conta do próprio contexto, um contexto que muitas vezes é repetitivo, por conta do ensino tradicional que, infelizmente, ainda predomina nas nossas escolas. Então, a maioria dos relatos, né, das pessoas que a gente recebe na clínica são questões motivacionais que diferem desse transtorno, que às vezes até vem com um diagnóstico de TDAH, mas que quando a gente avalia, a gente vê que são questões aí emocionais relacionadas a essa escola, que vem produzindo, atuando na produção e na construção desses sentimentos mais negativos relacionados a esse espaço. Enfim, Clara vai falar um pouquinho aí. Esse fato aí, só relembrando, Rebeca, que a gente trazia era um quadro mais voltado à matemática, de ansiedade e à matemática. Sim. Então, e aí é importante frisar que, geralmente, quando as questões emocionais interferem no processo de aprendizagem, as pessoas tendem a menosprezar esses fatores, a falar que é frescura, que é besteira, né, e não entendem o impacto que de fato, o fator emocional tem na aprendizagem, né? Como ele realmente pode gerar bloqueios, entraves graves, né? E ser confundidos com questões muito mais complexas, né? Como transtornos. Então, esse aluno apresentava uma ansiedade da matemática muito grande, e aí que as pessoas não compreendiam, mas por que ele só tem isso quanto à matemática e não tem com outros? Não tem sentido. Falta de conhecimento. Né, as pessoas, nem o professor, me recordo, não sabia nem que existia ansiedade à matemática, né, e nem a equipe pedagógica como um todo. Então, a gente precisa estar muito atento a esse fator realmente
emocional. Então, aí foi feito novamente, a gente tem pouco tempo, né, as orientações, estratégias voltadas, também peguei essa situação com esse aluno para trabalhar com a turma sobre inteligência emocional, e esse acompanhamento das avaliações, que no caso dele era muito mais um suporte realmente psicológico do que qualquer outra coisa, porque a gente sabia que aí o grande entrave era a questão emocional, também tinha a desatenção, né? Pode passar. Sim, e observando também, né, além disso, porque às vezes se tem o diagnóstico do transtorno como algo isolado para culpabilizar e dizer, ele não aprende por conta disso, então vamos parar por aí, e não pensar em estratégias para que ele aprenda levando em consideração essas questões observadas. Nesse caso, como Clara bem pontuou, né, várias questões emocionais, de ansiedade, então houve a indicação para psicoterapia, para que a gente, depois desse processo, pudesse trabalhar também. A gente trabalhou o repertório de estratégias de aprendizagem, estratégias de estudo, habilidades sociais também, e o desenvolvimento cognitivo. O terceiro relato foi de Ricardo, ele tinha 15 anos, estava no primeiro ano do ensino médio, apresentava desempenho escolar abaixo do esperado, desmotivação para estudar, tinha diagnóstico de TDAH com o uso de Ritalina, que não estava tendo efeito e estava tendo algumas questões, estava provocando alguns efeitos colaterais, lembrei da palavra. Apresentava dificuldade na interação social, resistência a mudanças, interesses restritos, atraso na fala e seletividade alimentar. Então, houve diagnóstico de TEA, transtorno do espectro do autismo. Ele tinha uma atenção bem desenvolvida. Ele não estava, o diagnóstico de TDAH não foi realizado, mas ele tinha dificuldades motivacionais que estavam interferindo nessa relação com a escola. Clara vai falar um pouquinho sobre essa intervenção. Então, só para concluir, a gente vai fechar nesse último relato, né? Nessa questão aí, acho que o grande tempo que a gente tomou, acho que assim, a grande intervenção foi o processo realmente de avaliação, de desconstrução desse diagnóstico que já havia sido fechado, né? Então, foi um adolescente, um menino de 15 anos, que levantou-se essa hipótese de TEA aos 15 anos de idade. Então, esse foi um caso assim, bem interessante, porque foi um diagnóstico de TEA leve, né? E aí a gente questiona até que ponto esse leve é tão leve, porque geralmente é o leve que é aquele que não é diagnosticado, que é tido como estranho, né? E que é o que muitas vezes mais sofre. Então, foi bem complicado, assim, foi bem complexo a gente realmente levantar todos os dados, desde a infância, com família, de provas, de tudo, para a gente realmente levantar, né, ter essa outra hipótese, diferente da que estava sendo levantada. Né? Então, acho que a grande questão foi essa. Como eu já disse, aí foram feitas orientações, como nos outros casos, e intervenções com a turma sobre a inclusão. Acho que não tem tempo, né? Mas... a Rebeca começou a fechar. Dá tempo ainda? Tá O tempo bem já apertado. esgotou. Aí a gente pede para que vocês vão encaminhando para o final da apresentação para a gente abrir para as perguntas, para a discussão. Pronto, tá certo. Só para a gente fechar esse relato, foram construídas estratégias de aprendizagem também específicas, estratégias de estudo, a gente trabalhou a motivação para estudar junto com a escola, o desenvolvimento da habilidade de compreensão e também trabalhou metodologias de resolução de provas. O terceiro relato, o quarto não vai dar tempo, mas aí a gente pode compartilhar depois com vocês os slides, algumas referências. E vai estar no YouTube, né? Eles podem retomar várias vezes, senão a gente deixa o pessoal sem participar, eles vão ficar doidinhos, porque geralmente tem muita questão em relação a isso. Eu queria que vocês botassem levantassem a mão, né? Quando quisessem perguntar, comentar, questionar, enfim. E enquanto vocês levantam a mão, eu queria só falar duas coisas para não me perder enquanto eles falam. Uma é a questão que sempre fala do modelo clínico, que eu sempre retomo, que o modelo clínico que a gente fala na escola, etc., é muito relacionado à questão do modelo médico, que esse é muito criticado, e o que a gente está dizendo? Aqui tem um modelo clínico funcionando, que não é um modelo médico, e tem um modelo da escola. Ou seja, o modelo do médico é aquele que está relacionado à doença, saúde. E não é essa perspectiva que se trabalha aqui, em nenhum desses dois contextos. Ou seja,
tem transtorno, não tem transtorno. Não, quando a gente faz a avaliação, é para saber, para ter poder ter subsídios para construir um planejamento de ação, tanto na escola como individualmente. E isso é bem diferente. Aí, uma outra coisa que a gente fala, que só aproveitando a deixa, Clara disse que geralmente é quem dá geralmente quem as pessoas esperam, que o neurologista dê como se só ele pudesse fechar. E é uma expectativa, geralmente, das pessoas. Mas, na verdade, existem 3 profissionais autorizados, 2 principalmente, a fazer isso, que é o neurologista, o psicólogo e o fono. Qualquer um desses 3, eles estão autorizados. Porém, existe uma crítica muito grande quando se faz isoladamente. O ideal, mas eles são legais e aceitos e autorizados. Mas o ideal é que a gente faça isso de forma, nem sempre é fácil, mas fazer isso com uma equipe multiprofissional que possa devidamente olhar sobre diversas janelas. Ok, e vocês, o que é que querem falar? Fale, Soraya. Oi, tudo bom? Primeiro quero cumprimentar a Keila e a Clara, que entraram depois, a professora Mônica eu já tinha cumprimentado. Eu gostei muito, parabéns pela explanação, porque é um tema que a gente tem encontrado dentro da escola há anos, né? É a questão de trabalhar com crianças no seu processo de aprendizagem. E algumas questões foram me suscitando. Eu estou dentro da escola, minha realidade é uma escola pública, então acaba sendo um pouco diferente das experiências que vocês trouxeram, até pelo acompanhamento externo à escola ser um pouco mais dificultoso, né? Pensando na Keila, que trabalha num espaço privado de clínica, mas aí eu queria entender um pouco com a professora Mônica, a avaliação psicológica hoje feita, pensando nos documentos, nos relatos e nos instrumentos para se avaliar o processo de aprendizado de uma criança. Nessa perspectiva que vocês estão adotando, que é a mesma que eu adoto, histórico-cultural em Vygotsky. Como que a gente consegue desconstruir uma era de diagnósticos para uma nova realidade de criança num novo tempo, em que nós já entramos dentro da escola com um processo de psicopatologização generalizada. Então, o professor já sabe dar um pseudodiagnóstico daquela criança, e um pseudodiagnóstico geralmente psicológico. Como que a gente consegue fazer essa desconstrução, tendo em vista que vocês trabalham na expertise da avaliação psicológica? Essa é uma questão que ficou muito, me chamando muito, me inquietando muito. E para Clara e para a Rebeca também, acabo chamando de Rebeca pela época da graduação, fica difícil chamar de Keila, e para a Rebeca, eu fiquei pensando... Eu não queria fazer um enfrentamento, mas é que quando vocês falam, o discurso que vocês utilizam, às vezes me lembrou a luta que a Colares e que a Moisés fazem, da preocupação com essa patologização e medicalização da infância. Então, apesar da criança ter o direito ao seu acompanhamento no processo de aprendizagem, e vocês estão fazendo essa defesa pelo direito da criança nas suas dificuldades, né, em se desenvolverem no aprendizado, como se afastar dessa patologização que o psicólogo acaba endossando dentro dos diagnósticos que acabam vindo? Por que eu faço essas perguntas? Porque são as frentes que a gente mais enfrenta aqui em Campinas em relação à rede de educação, porque eles requerem, às vezes, um laudo, um relatório daquela criança, querendo já um pré-diagnóstico. E a gente tem lutado muito para poder fazer esse acompanhamento do desenvolvimento, que foi a fala que a professora Mônica trouxe no início, né, num tempo curto, que eu queria ter ouvido mais. Obrigada, gente. Eita, que ela trouxe mais meia hora aí de conversa para a gente. Mas eu vou tentar falar algumas coisas. Uma é fato de que a escola pública tem mais dificuldades. Na nossa realidade aqui, inclusive, a gente só tem
praticamente uma instituição para mandar isso. Eu faço supervisão de estágio na universidade nessa área, mas até isso é mais complicado, porque todo esse discurso de tabu que as meninas remeteram, falaram, e mal compreensão, parecendo que a gente está retroagindo, e não é isso, é uma outra coisa completamente diferente. Eu lembro de você, só. Enfim, isso é fato. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cada vez se formar melhor, discutir mais isso, para mostrar, fazer pressões e etc., para que a gente tenha parcerias em relação a isso, mas de profissionais preparados. Porque você tem ainda inúmeros, essa realidade dessa participação delas aqui ainda é muito pequena, aqui, que dirá no país, né? Então, por que eu estou dizendo aqui? Aqui porque há muito que está se trabalhando, discutindo, etc. Mas a gente ainda tem, e em termos proporcionais, a gente ainda tem muito psicólogo, que foi aquele que eu disse que no início eu tinha muito medo de chamar neuropsicologia, ainda tem muito psicólogo que trabalha nessa perspectiva, infelizmente. Então, o que é que a gente precisa trabalhar? A gente precisa formar mais, ter mais discussões nesse sentido, ter mais produções nesse sentido, para se chegar aos psicólogos, para eles procurarem se atualizarem em relação a isso, e para a gente, especialmente, diante das instituições, começar a requerer esses espaços, mas espaços que não funcionem como retroagente. Mas, enfim. Mas, mesmo na escola pública, você ainda tem condições, Soraya, de fazer algumas intervenções naquele nível. Lembra daquela pirâmide que estava ali? Naquele nível. Sabe por quê? Porque não interessa, os colégios têm manias, os particulares em especial. A gente só pode fazer alguma coisa se tiver um laudo. Mas isso não é verdade. Isso eles dizem e exigem. Mas um pai esclarecido, ele vai dizer, não existe isso na legislação. O que existe na legislação é o inverso. Inclusive a legislação maior. É que se você observa essa diferença no funcionamento, etc., você tem a obrigação de fazer um plano de desenvolvimento individual para ele ou ela. Então, a escola barra, mas ela barra pela dificuldade de se implementar um plano de desenvolvimento individual. Seja pela não fundamentação teórica ou desconhecimento necessário, seja por todos os profissionais que chegam onde você está dizendo. Existe uma história na psicologia de reação, e você imagine o que é que você tem em relação também aos professores. Então, você precisa ter um objetivo claro de desconstruir isso e preparar um projeto. Na escola, tudo funciona como projeto, em que você possa ter várias possibilidades. Toda escola, ao contrário do que acontece especialmente em pública, e isso é uma coisa que precisa ser coordenada, argumentada em uma luta do psicólogo, ela precisa ter espaços de discussões sistemáticas, de preferência semanalmente. Mas a gente não tem espaço. Tem, a gente vai criar numa sexta-feira, numa hora que vai ter tal atividade com tal profissional, enquanto a gente discute este ponto. E aí não pode ser pontual, como o pessoal estava dizendo. É este tema, mas ele vai ter uma linha de desenvolvimento que precisa ser pensada para aquela uma hora. E que isso reverbere em discussões que as pessoas façam dentro dessa semana. Porque se você esperar passar um texto para ela ler, você não vai conseguir fazer nada. Porque elas não vão ler, elas não têm tempo, elas têm toda uma carga de trabalho para ter um salário mais ou menos digno, ela não tem motivação, etc. Então, você tem que mediar, no sentido feustariano, de fazer esse objetivo chegar a ela de uma forma que faça ela se voltar para ele. Bom, senão eu tomo tudo e as meninas não falam. Não sei se... Eu só fazer uma pontuação, sei que a pergunta foi para a Mônica, mas eu acho que a grande questão que a gente tem que trazer aqui é que esse não é o foco da atuação. Então, novamente, em nenhum momento, né, a gente fala que não pode ter esse olhar para o aluno, mas que por exemplo, enquanto eu fazia esse trabalho, ao mesmo tempo eu estava fazendo formação de professores mensais, a partir, muitas vezes, desse olhar micro e desse acompanhamento micro, isso me dava brecha para estar fazendo intervenções muito mais efetivas e formações muito mais ricas, porque elas entendiam desse processo cognitivo que eu tive acesso com esse olhar micro, né, de estar fazendo orientação profissional, como, por exemplo, alunos do ensino médio,
de estar realizando intervenções com várias turmas, com outras demandas, como eu falei aqui, por exemplo, de habilidades sociais. Então, novamente, a gente ter e entender de que contexto essa crítica vem. Se é a Paraíba, né, João Pessoa, é um contexto muito específico, que tem psicólogo em todas as escolas, né? Então, a gente tem que entender se a gente está falando de pessoas que de São Paulo, Rio de Janeiro, que não tem, que tem um núcleo de psicólogos para atender centenas de escolas, então vai ser outro tipo de atuação, né? A gente não vai, nem que eles quisessem, conseguiria se fazer esse acompanhamento mais próximo. Ok, muitas pessoas não vão ter esse acesso, não vão ter, certo, mas se essa a gente também não pode negar esse tipo de atendimento, porque, enfim, são pessoas de classe superior, ou seja o que for, né? Então, a gente tem consciência de que isso é um contexto bem específico, né? De escolas, muitas vezes, de classe alta, mas que também merecem atenção como qualquer criança em qualquer situação, né? Verdade, e a gente tem, vou deixar, viu, Rebeca? A gente tem que lutar para que isso se amplie, como todas as outras lutas que a gente tem, que começa nas classes mais favorecidas, e aí a gente diz, olha, a gente também tem direito a isso. E aí começam as lutas, o que não é rápido, né, de se conseguir. E deixa só um adendo, já tiveram situações de que, só claro, que essa questão, por exemplo, do laudo. Muitas vezes a escola exige que seja feito um laudo na tentativa de barrar o excesso de diagnósticos, mas isso não é esse o caminho, né? Então, já tiveram situações que, por exemplo, eu precisei de escolas falarem assim, não adianta, a gente sabe que é a lei, mas, enfim, sem o laudo, a gente não vai fazer nada. E eu falo assim, ok, então vamos considerar esse laudo que está aí, né? Vamos deixar isso que está, mas a gente não vai agir por esse caminho, a gente vai agir por outro, entendendo que isso é uma dificuldade de aprendizagem, que a gente precisa envolver esse professor, porque tem limites da nossa atuação, tem coisas, e a gente tem que entender a atuação do psicólogo no contexto privado e público, né? Que a gente não vai poder avançar. E a gente tem que encontrar outras estratégias dentro do que é oferecido para nós, né? Clara, deixa a Rebeca estar quietinha ali. Não, tô. É bom ouvi-las, sempre é bom ouvi-las. E, Soraya, é bom te rever por aqui. Então, mas falando um pouquinho dessa questão do contexto clínico, né, desse atendimento clínico especializado, eu queria falar, a gente observando a questão da inclusão. Então, se a gente pensar na inclusão escolar, a gente vê um modelo médico de deficiência, que foi bem criticado, que Mônica trouxe aqui também, mas a gente sabe que existe um modelo social de deficiência que diz que não é a pessoa, né? Não culpabiliza a pessoa, mas entende uma sociedade que precisa mudar para estar incluindo todas as pessoas. Ou seja, mesmo o modelo social, ele não vai negar a existência da deficiência, porque negar a existência da deficiência é uma forma de violência também. Então, a gente tem que ter cuidado para não ficar naqueles dois extremos. E esse atendimento clínico, ele está considerando exatamente essas deficiências, está considerando as dificuldades que são reais, que existem, que aparecem na escola por conta do sistema de educação que a gente tem, né? De que não inclui todas as pessoas, justamente por uma negação dessa inclusão, uma adoção desse modelo médico da deficiência. A gente realiza um diagnóstico que, como foi dito aqui, é propositivo, não é um diagnóstico no sentido de rotular ou de culpabilizar, mas o diagnóstico no sentido exatamente de propor estratégias a serem adotadas na escola, visando esse processo de inclusão e também identificando, como eu tinha dito antes, a inclusão é um processo de mão dupla, então tanto a sociedade muda, como a gente também precisa justamente mudar para estar incluindo todas as pessoas, para que todas as pessoas possam se desenvolver. Observando essa questão do desenvolvimento das pessoas, a gente precisa de estratégias específicas. Como o próprio nome diz, são necessidades educacionais específicas. Então, é um trabalho que observa o que é que de estratégias podem ser desenvolvidas para que essa inclusão seja possibilitada, inclusive na escola, e para que todas as pessoas possam desenvolver os seus potenciais, as suas habilidades, tendo em mente aquela questão da compensação social que Vygotsky traz, né? Acho que é isso. Não sei se eu respondi. Mônica, teu áudio está fechado. Eu cutuquei, mas fora da bolinha. A gente está, na verdade, no final do nosso tempo, que era meio-dia, né?
E eu tenho mais uma mesa às 2 horas. Como eu disse, me fizeram maldade hoje de botar em 3 e preciso de uma pausa. Mas os meninos, antes dos meninos fecharem, se alguém quiser rapidamente ainda fazer alguma participação, tá com você, viu, Caio? Pessoal, só lembrando aqui, para quem está nos assistindo. Desculpa, Adriele. Caio e Adriele, desculpa. Sem problema, professora. Que o link da frequência está aqui já no chat. A gente pede que vocês assinem, porque o certificado dependerá dele, certo? Quem quiser fazer alguma outra pergunta, por favor. E enquanto a pergunta não vem, eu quero fazer a propaganda, desculpa, não só das mesas que tem na parte da tarde, mas especialmente da conferência de encerramento, que é com Estela Gil, que foi uma precursora da psicologia escolar educacional aqui na UFPB. Depois ela foi embora para a Universidade de São Carlos, em São Paulo, e vai nos prestigiar com um pouco dessa história hoje. Eu acho que vai ser muito legal. Participem. Queria agradecer esse momento, as participações. Abraços virtuais. Verdade. Muito obrigada. A Clara e a Keila, a Rebeca, novamente, a gente faz, de vez em quando a gente faz essa dobradinha, e é sempre muito bom, eu estou sempre aprendendo com essas meninas. Meninas por conta da minha idade, né, mas já estão mais do que autônomas. Enfim, parabéns para vocês de novo, e obrigada pela participação de todas e todas, Soraya, e entre em contato quem quiser discutir um pouco mais com a gente. Obrigada também, gente, pelo espaço. Obrigada, Mônica, por estar compartilhando aqui. É sempre muito bom quando a gente gosta do que faz, a gente fala com prazer, né? Então, é um prazer aqui. Quiserem procurar a gente também depois, a gente está aí para esclarecimentos. Certo? Então, né, muito obrigado também, em nome de toda a comissão organizadora, em nome da monitoria, pela participação, por contribuições tão ricas, né, que nos ajudam aí a transformar a nossa prática. E assim, né, já que não há mais nenhuma movimentação de pergunta, o debate já foi feito, eu gostaria de finalizar a mesa, tá, nesse horário. E vamos para a próxima, né? Hoje à tarde tem mais. Muito obrigado, gente. Isso, a gente colocou aqui no chat o Instagram e o link do Siga Eventos, onde está tendo a questão da programação, né? Ainda não acabamos, hoje ainda tem mais, então, por favor, vamos para cima. E eu só peço, Mônica, vou roubar só um pouquinho do tempo, para que a gente, quem puder, abrir as câmeras para a gente tirar um print, todo mundo aqui juntinho dessa mesa, registrar esse momento. Deixa eu me arrumar aqui na cadeira. Abri o mosaico aqui, esperando a participação. Oi, Ismael. Todo mundo sorrindo. 1, 2, 3 e... Foi. Obrigada, gente. Até as mesas de hoje de tarde. Tchauzinho. E aí, Ismael?